Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Hoje é dia 15 de abril de 2021. Estamos na quinta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 ao 33. Disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Com o salmista, vamos rezar o Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repetindo, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Escutemos atentamente o Santo Evangelho. João capítulo 3, versículos 31 ao 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente, nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Amém. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essa resposta o apóstolo Pedro dá aos sumos sacerdotes lá na verdade ao sumo sacerdote lá no Sinédrio, quando ele foi levado para uma correção, uma chamada de atenção. Porque o que tinha acontecido? As lideranças judaicas da religião daquele tempo, eles tinham proibido de maneira expressa que os apóstolos ensinassem em nome de Jesus. Mas eles não só não obedeceram ao ordenamento das autoridades, como eles encheram a cidade inteira de Jerusalém com a doutrina de Cristo. E essa doutrina, uma vez pregada, ainda leva as pessoas a entenderem que os responsáveis pela morte de Jesus são as autoridades religiosas. Meio que um medo de uma vingança, o povo se convença disso, por conta de Jesus atrair muitas pessoas e, de repente, o medo de uma vingança. Não precisariam ter esse medo, porque nós bem sabemos como é o modo operandi de nosso Senhor Jesus Cristo e como ele pediu para a igreja ser. Na verdade, Jesus nos pede para rezar até pelos inimigos. Jamais nos incitaria à violência, à agressão, a matarmos para defendê-lo. Até porque quando o soldado, um dos seus, decepa a orelha do soldado que faz parte daquele grupo que vai capturar Jesus, Jesus mesmo faz um milagre, devolve a orelha daquele soldado, daquele guarda, cura e censura o apóstolo. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Porque a vingança de Deus não se dá através de uma espada, de bombas e de raios. A vingança de Deus é o seu amor. É a vingança que transforma. Na verdade, porque ele vem do céu, como o texto do Evangelho, mais uma vez nessa mesma linha, que a gente já meditou isso na terça-feira, sobre a necessidade de voltar ao tema do céu. Porque ele vem do céu, e vindo do céu, dá testemunho da luz, porque vem
da luz? Vem do céu. E esse testemunho da luz nos traz vida. Se rejeitarmos, não aceitarmos essa proposta, é aqui que está, porque o Nicodemos está encerrando o diálogo com Nicodemos. Nicodemos é um novo discípulo, é um candidato a discípulo, vai conversar com Jesus, deseja ouvir e escutar. Então Nicodemos ali representa qualquer um de nós que também deseja entrar nesse segmento de Cristo, fazer parte do seu grupo, ser da sua família, do seu discipulado. Há uma exigência diante da explicação que Jesus faz a Nicodemos. Nicodemos precisava muito bem ser formado, e nós também. Olha, Jesus vem do céu e o seu testemunho traz vida. Abraçar Cristo, aceitar Cristo, é receber essa vida dele, que é nos comunicada pelo Espírito e nos faz ter vida nova, e então testemunhamos o seu amor. Rejeitar a Cristo é se submeter a viver longe dele. Portanto, se ele é o que vem do céu, vem da luz, e a luz é vida, é o que comunica a vida, rejeitar a Cristo, automaticamente estamos, ao rejeitar a Cristo, automaticamente estamos por rejeitar a vida. Ou seja, escolhemos as trevas, a morte. Tá? A proposta de Jesus, a proposta dos apóstolos, a igreja que é agora o seu corpo, atua, faz o que ele mesmo fazia, a proposta é levar essa vida, é testemunhar essa luz, é também falar do céu e converter as pessoas por meio da pregação e do testemunho, não por meio de armas e violência. Deus conceda a mim e a você um coração manso e humilde, um coração que promove a paz, como Jesus exigiu no Sermão da Montanha ali no início, quando falou dos bem-aventurados. Felizes os que promovem a paz, porque esses serão chamados filhos de Deus. É assim que a gente deve atuar e agir. Que Deus nos dê a graça de obedecermos somente a Ele, a Deus, em primeiro lugar. Obedecer a Deus. Aí sim, as leis desse mundo, seguiremos se elas forem honestas e justas, porque somos cidadãos e precisamos também exercer nosso papel. Mas, acima de tudo, em primeiro lugar, obedecer à vontade do Pai, de Deus. E encerra essa reflexão exortando a você que também tenha misericórdia para com o nosso bispo, o nosso pastor, que nesses momentos tão difíceis de crise da humanidade toda, por conta dessa pandemia, tem que tomar decisões bem complicadas. Muitas vezes essas decisões não nos agradam, não é conforme a gente esperava. Mas não pense você que aqui, para o arcebispo e para os outros bispos e outras dioceses, serve esse princípio aqui de Pedro que fala sobre antes obedecer a Deus do que aos homens. Aqui não se encaixa isso, porque não é nesse sentido que nós estamos colaborando para também lidar e combater o mal, esse mal. Não está obedecendo aos homens, embora o modo como o Estado, os governantes estão aplicando os decretos seja assim, um modo estranho, que a gente não concorda também com a forma como se impõe. Mas não é por isso. O discernimento dos pastores está em relação à grave crise que se passa. Então, para todos nós, eu como padre, quem acompanha as Santas Missas, quem acompanha as nossas reflexões, sabe o quanto dói também, o quanto lamento, e me entristece não ter o povo nas igrejas. A Maria desejaria muito que estivessem celebrando conosco. Mas temos que entender que a igreja, ao pensar, refletir e tomar uma decisão de colaborar no combate a esse mal que atinge a todos, que está ceifando vidas de todos nós, leigos, de clérigos, de pessoas ricas, pessoas pobres, enfim, todos. Um vírus que se alastra de maneira muito rápida. Só para se ter uma ideia, o vírus da gripe é de uma pessoa para outra pessoa o contágio. O coronavírus, sem levar em conta as novas cepas, a sua transmissão, sua transmissibilidade é de 1 para 3. Você imagina isso numa escala, como fica exponencial, como a curva sobe demais, né? Então, assim, é uma prece que a gente faz encerrando a reflexão, para que tenhamos discernimento, entender que as decisões, nesse momento, também é primar, zelar pela vida, já que nós defendemos a vida no ventre da mãe, no seio materno, no seu nascimento,
E no seu caso, somos contra a eutanásia, somos contra o aborto, tudo isso que vai contra a vida. Então não faria muito sentido não também colaborarmos. O que eu quero dizer é que a igreja, refletindo, ela já, por si própria, certamente tomaria uma decisão semelhante a essa de evitar os encontros em que aglomerem pessoas. Por mais que a gente saiba que nossa igreja tem seguido à risca os protocolos e fazendo tudo bonito, evitando os contatos, fazendo celebrações de maneira muito seguras. Mas, conforme a gravidade do problema só aumenta, também há de se pensar que um pouco de sacrifício maior tem que ser feito. Isso não significa que a missa pela live é a mesma coisa que missa presencial, que os sacramentos podem ser celebrados online, via internet. Sabemos que isso não se sustenta. O sacramento é vida, tem que ser realizado. O templo é o lugar do encontro por excelência. Mas são tempos difíceis, decisões difíceis de serem tomadas. Independente da opinião, de concordar ou não concordar. O que eu peço, como sacerdote, é que tenhamos misericórdia e entender o momento tão difícil e como a igreja tem que colaborar para que também as vidas sejam preservadas. Nós amamos a Eucaristia e damos a vida por Cristo, mas não precisamos e não podemos esquecer que nós defendemos a vida em todas as suas etapas, inclusive a vida que já acontece na nossa vida adulta. Se temos oportunidade de preservá-la, não para esse mundo, mas colaborando para que o mal não se agrave, que mais famílias chorem, evitando mais choro, evitando mais dor, a gente pode colaborar um pouquinho que seja. Vale muito a pena o esforço da nossa parte. Mas que Deus, acima de tudo, livre-nos desse mal. E questões de martírio, de não se acovardar, de anunciar Jesus, também todos nós concordamos que nós devemos ser corajosos e enfrentar tudo aquilo que vem contra a fé. Mas sejamos sensatos, raciocinemos um pouco. Não é a questão aqui. Essa questão do vírus não é o que aborda essa temática de covardia ou não. Mas, de qualquer forma, vamos rezar para que a gente consiga, quanto antes, voltar para as igrejas, porque é ali que é o lugar perfeito de excelência para o encontro com Cristo através dos sacramentos. Enquanto isso não for possível, respeitemos e oremos por nossos pastores para que tenham discernimento em como ajudar os fiéis, o povo católico, também a passar por essa tempestade. Uma hora ela irá passar. E se Deus nos é a graça de nós vencermos, passarmos por ela, sobrevivermos, iremos celebrar com mais fervor ainda o que nós já fazemos agora, dentro da tempestade. Nós clamamos a Deus e não deixamos de orar. Pedimos a Ele que venha em nosso socorro, sem demora, socorrendo o Senhor. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.